Vamos lá para o próximo passo da nossa matéria de literatura, tá? Eu vinha falando dos principais escritores da terceira geração modernista e as obras de cada um, ok? Como as aulas vão só até o dia 4, e essa daqui já é a aula do dia 3, eu resolvi pegar esse final de temporada aqui para falar desse movimento chamado concretismo e das suas dissidências, né? Da sua dissidência, que é a poesia praxis, que eu vou apresentar na aula seguinte, tá? Então essa daqui é a aula do dia 3 de dezembro, e nesta aula, essa aula que eu vou aproveitar para falar sobre o que foi o movimento concretista, que surgiu aí na terceira geração modernista. Lembra que eu falei de João Cabral de Melo Neto, né, como poeta? João Cabral não participou nem deste movimento, nem de nenhum outro. Por isso que eu já apresentei ele lá em Morte e Vida Severina, fora, separadamente. Ele é alheio a qualquer grupo ou qualquer organização de poetas da terceira geração. Ok? Bom, vamos ver o que foi então esse tal de concretismo. A palavra concretismo deriva de concreto. Coisas concretas. Vamos lembrar de substantivo concreto. Tem substantivo concreto e substantivo abstrato. Substantivo concreto é aquela palavra que eu posso desenhar. Ou seja, é uma palavra que quando eu leio ou eu ouço, vem à minha mente uma imagem, uma figura plástica concreta, né? Por exemplo, Papai Noel. Papai Noel não existe. É verdade, não existe, viu? Papai Noel não existe, mas a palavra Papai Noel me faz lembrar de um cara vestido de vermelho, barba branca, não é o Lula, né? Me faz lembrar disso aí. Coelhinho da Páscoa também não existe, mas me faz imaginar um bichinho. Dragão. Dragão não existe, mas me faz imaginar uma figura. Eu posso desenhar um dragão? Posso. Posso desenhar um Papai Noel? Posso. Então, são substantivos concretos. Eu posso desenhar. O substantivo amor, eu posso desenhar? Não. Eu posso desenhar um coração, eu posso desenhar um símbolo, mas a palavra amor não me traz. Não existe um ser, uma figura da palavra, do substantivo amor. Então esse é abstrato. Então o que eu chamo de concreto na língua? Concreto são coisas visíveis, palpáveis, tá? São coisas que podem ser desenhadas, reproduzidas graficamente. O poema concretista, ele está ligado a essa ideia. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, visuais, inclusive. Tá? Deixa eu mostrar já mais ou menos aqui. Isso aqui é poema concretista. Repara que ele tem um formato, ele tem um desenho, uma disposição das palavras, ó, bastante específica, né? Na folha de papel. Tá? Então, o poema concretista, ele trabalha com formas. Ele usa as palavras para produzir formas. Vou explicar tudo isso agora. Bom, o concretismo, ele surge na cidade de São Paulo, assim como a Semana de Arte Moderna, né, o primeiro movimento modernista, também é um movimento paulistano, surge na cidade, na capital, São Paulo, tá? O concretismo também. Primeiro com o lançamento da revista Noigandres, não é Noigrandes, Noigandres, lançada em 1952 pelos poetas Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que eram irmãos, tá? Os irmãos Campos. Esses três poetas lançam a revista Noigandres em 1952 com essa proposta da poesia concretista. Eu vou explicar as propostas já. Em 1956
tem a exposição de arte concreta em São Paulo. Em 1957 vai ser no Rio de Janeiro, mas a primeira exposição nacional de arte concreta é em 56, na cidade de São Paulo. No ano seguinte vai para o Rio de Janeiro, tá? Então isso daqui são os primórdios do concretismo. O concretismo, ele se propõe assim, muito revolucionário, surgiu no Brasil, surgiu aqui no Brasil, é uma jabuticaba, é uma invenção brasileira. Vai ser exportado para o resto do mundo? Vai. Em alguns países vai pegar. Aqui no Brasil mesmo não pegou. Como poesia não pegou. Os reflexos do concretismo você encontra hoje na propaganda, tá? No visual gráfico das propagandas. Olha só, propagandas. Por que eu estou falando, frisando isso? Porque os concretistas, eles eram revolucionários. Eles eram contra o capitalismo malvadão, tá? Eles eram, revolucionários. Vamos jogar tudo fora, vamos começar do zero. As ideias revolucionárias do concretismo, o alvo principal era o formalismo literário. Por quê? Porque existiam também aí, na mesma terceira geração, quando eles surgiram, tinha aí o grupo dos poetas neoparnasianos. Eles reeditavam a poesia parnasiana com as regras, com as normas poéticas que os parnasianos usavam, estrofação, soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, contar as sílabas, todo aquele rigor formal, aquelas regras para se fazer poesia, que é uma coisa tradicional, vem desde o século XVI na Europa, vem desde 1500 e pouco na Europa, com o classicismo, tá? Esse formalismo. Antes, né, na Idade Média já existiam regras para se fazer. A redondilha menor era poesia de 5 sílabas poéticas, redondilha maior. Desde antes, lá na Grécia Antiga, já se fazia poesia baseada com regras. Isso que é feito na Idade Média na Europa, no século XVI na Europa, tudo foi trazido da antiguidade clássica, que é a base da civilização ocidental. A filosofia clássica, a arte clássica, junto com o direito romano e a religião judaico-cristã, tudo isso são pilares de toda a civilização ocidental. A metade de cada mundo do planeta, pegando Europa e Américas, Ocidente, a base de toda essa civilização são esses 3 pilares, tá? O cristianismo, o direito romano e a cultura clássica greco-latina, Grécia e Roma antigas. Certo? Então, tudo isso para o revolucionário é lixo. Tradição não serve. Já falei isso outras vezes aqui, né? O revolucionário quer se livrar das tradições, porque tradição é atraso de vida. Vamos jogar tudo fora e começar do zero. Porque as minhas ideias revolucionárias é que são boas. Você, pobre mortal, é um pobre mortal. Você não sabe disso. Ainda bem que eu estou aqui para te salvar. As minhas ideias revolucionárias vão salvar você e o mundo. Então, de acordo com as minhas ideias revolucionárias, joga tudo que é tradicional no lixo e vamos começar do zero. Do meu jeito, que é melhor que todos. Essa sempre é a ideia revolucionária, tá? Tanto na Revolução Francesa, quanto com Napoleão Bonaparte, quanto com a Revolução Russa e assim por diante. Isso é revolução. Joga o que é antigo fora, vamos começar do zero. Porque eu disse que esse jeito aqui que eu inventei é melhor, tá? Então isso é a ideia revolucionária. Acabar com o formalismo tradicional na poesia. Não tem mais essa de
contar as sílabas, fazer rima e tal. Não. Vamos ver o que eles propunham? Fim do verso tradicional, isso que eu acabei de falar, tá? Não tem mais essa de ficar contando sílabas e fazendo ritmo e combinando sons para produzir uma sonoridade agradável. Não, acabou. Não serve para nada. Joga fora. Fim da linearidade, ou seja, a sequência de ideias em frases, o que também tem a ver com a sintaxe. O que é sintaxe, para lembrar da aula de gramática? Sintaxe é formar frases. Sujeito, predicado, verbo transitivo e objeto, né? Verbos e complementos, nomes e complementos. É uma continuidade de uma ideia. Isso é sintaxe. É graças à sintaxe que nós nos entendemos, formando frases, e essas frases expressam ideias. Eu tenho uma ideia, vou transmitir essa ideia para você como? Formando uma frase, com sujeito e predicado, certo? Ordenando essa ideia numa frase. Não! Frase? Para que formar frase? Acaba com essa palhaçada. Tá? Então, os poemas concretistas, eles não trabalham com formação de frase, com formação de orações. Olha aqui. Tá? Ele trabalha com a aparência das palavras. E aí, dessa aparência, você extrai alguma ideia. Tá certo? Pontuação. Para que vírgula? Ponto final, ponto e vírgula. Esquece. Não serve para nada. Vamos usar as palavras dispostas assim, assado. Ou seja, utilização do espaço branco do papel. Tá? A utilização livre. Olha essa daqui, ó. A utilização livre do espaço em branco do papel. Aqui, as palavras dispostas de uma forma geométrica ou não geométrica, mas numa disposição, numa ocupação de espaço específica, especial, tá? Então, para que isso de frase? Vamos utilizar o espaço branco do papel, dispor as palavras formando desenhos, formando figuras, tá certo? Aproveitar o som e a aparência das palavras. Por exemplo, nessa poesia aqui, Velocidade. Tá? Esse poema aqui, ó, Velocidade. Tá vendo? Ele está explorando a aparência e o som. Olha o som da letra V. V, vel, velo, veloz, veloci, velocid, velocidade, velocidade, velocidade. Certo? Está aproveitando o som do para expressar a ideia de velocidade. Certo? Então, é isso. Não tem frase. Não precisa de frase. Não precisa de ponto, de vírgula. Para quê? Besteira, gramática, sintaxe. Para que isso? Tá? Uso de neologismos, inventar palavras novas, estrangeirismos, utilização de palavras de outros idiomas. Vamos misturar tudo. Tudo bem, beleza, sem problema isso aí. Tá? Fim da noção daquilo. Acaba com essa ideia de começo, meio e fim. Esquece a ideia de começar um assunto, depois desenvolver o assunto e depois concluir o assunto numa sequência, numa estrutura de ideias. Esquece isso. Não precisa disso. Esse poema, por exemplo, famoso do Décio Pinhatari, você lê em qualquer ordem. Sentido horário, sentido anti-horário, de cima para baixo, de baixo para cima, de lá para cá, porque tudo vai dar no mesmo resultado, que eu já vou explicar qual que é o resultado que ele pretendia. Tá? Então, para eles, o poema é um objeto, o poema é uma coisa. É uma coisa, não precisa expressar sentimentos. O poema é um bagulho, é um objeto. Eles chamavam de poema-objeto. O poema concretista é chamado de poema-objeto. Porque ele não precisa transmitir sensações, sentimentos. Não.
é uma coisa que é produzida ali, manufaturadamente, plau. Tá lá, produzido que nem um objeto fabricado numa linha de montagem, sei lá. É uma coisa. Tá? Então, para ter ideia, este poema aqui é o famoso poema Beba Coca-Cola, do Décio Pinhatari. Dá uma olhadinha. Tá? É um poema anticapitalista contra o imperialismo estadunidense, né? Porque a marca Coca-Cola é o demônio capitalista, certo? Então eles pegam ali o slogan Beba, ele, né? O Décio Pinhatari, pega o slogan Beba Coca-Cola, que ainda é usado, né? Você ainda encontra por aí nos botecos mais antigos, nos cartazes mais antigos, você ainda encontra alguns cartazes da Coca-Cola escrito Beba Coca-Cola. É um slogan tradicional da Coca-Cola, né? Então ele pega esse slogan, Beba Coca-Cola, tá aqui na primeira linha aqui, ó. E aí ele pega a palavra beba e faz beba, babe, beba, babe. Beber, babar, beber, babar. Refletindo aí uma atitude idiotizada, certo? Ao mesmo tempo, ele pega a palavra Coca-Cola, aqui ó, e decompõe o nome Coca-Cola em caco, cola, cloaca, ou seja, para denegrir o produto refrigerante. Eu falei denegrir. Denegrir não tem nada a ver com racismo, tá? A palavra denegrir não tem nada a ver com racismo. Esquece essa ideia, tá? Então ele está denegrindo a marca Coca-Cola. Por quê? Porque Coca-Cola é símbolo do capitalismo malvadão estadunidense, do imperialismo norte-americano, e nós somos revolucionários, vamos combater o imperialismo, blá, blá, blá. Qual foi o resultado disso tudo? É que o poema concretista, hoje, né, ele é usado onde? Em propagandas, para vender produtos para as pessoas. Porque como poema, não funciona mais. O último que eu me lembro aqui no Brasil de que tentou fazer alguma coisa foi o Arnaldo Antunes, ex-Titã, que deixou de ser músico, roqueiro, para virar lacrador social. Ou seja, perdeu o Playboy. Perdeu. Tá? E não deu certo, caiu no esquecimento. Enquanto estava fazendo música, beleza. Quando começou a ser lacrador, decaiu, sumiu, acabou. Né? Virou tribalista, nos piores sentidos da palavra, certo? Então essa ideia do poema concretista foi uma ideia, vamos ser revolucionários, deu certo? Não, claro que não deu, claro que não vai. Você quer dar certo como? Jogando fora todo um passado, toda uma história de uma civilização, para criar uma ideia que você inventou e que você disse que vai dar certo. Não, não deu. Desculpa, não deu. Tá? Mas ainda é ensinado em aulas de literatura como um movimento poético que aconteceu no século XX. É isso, tá? Só mais uma olhadinha aqui para ter uma ideia da cara dos poemas concretistas. Eles são isto aqui, tá? Por isso, não vingou. Ok?